Com o objetivo de prevenir, alertar e ajudar no combate ao suicídio na comunidade LGBTQIA+, a TV7 Brasil Entretenimento apresenta a campanha Todo Mundo Chora. O suicídio é uma questão que vem preocupando os profissionais de saúde mental no mundo. A Organização Mundial de Saúde divulgou no dia 16 de junho deste ano orientações para reduzir a taxa de suicídio em 1/3 até 2030 no planeta. Somente em 2019, segundo a organização, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio, o que representa uma pessoa a cada 100 mortes. Quando falamos de pessoas LGBT, a coisa fica mais alarmante. De acordo com as pesquisas, jovens LGBTs pensam 3 vezes mais em suicídio que jovens cis heterossexuais e têm 5 vezes mais chances de tentar de fato suicídio. Os números são preocupantes e refletem o estresse crônico de se esconder e todo o preconceito envolvido na sociedade. A dúvida se a sociedade irá aceitá-lo e a falta de pessoas para conversar sobre o assunto podem levar à ideia de suicídio. A TV7 Brasil acredita que pequenas ações podem ser de grande importância na luta pela vida. Todo mundo chora. Boa noite, eu sou Shirley Araújo, sou psicanalista e nós estamos nesta noite falando sobre o Todo Mundo Chora, que neste dia 10 a gente está no enfrentamento quanto ao suicídio. Eu estou aqui no estúdio da TV7 Brasil com 3 queridos colegas. Eu vou pedir para que eles se apresentem. Iris, por favor. Olá, boa noite. É uma satisfação, né, estar aqui. Eu acho que ter esse lugar de fala ele é muito importante e ele acaba sendo histórico, não é? Porque discutir sobre uma temática que coloca em xeque, né, os nossos saberes, ele é muito importante. Meu nome é Iris, eu sou psicóloga, não é? Tenho um mestrado que discutiu a questão da política de drogas no recorte dos adolescentes, mas eu acho que meu lugar aqui vem no intuito de representar, né, o Conselho de Psicologia aqui do Estado de Pernambuco e agradecer, né, mais uma vez, fazer parte dessa construção. Que bom que você está aqui conosco. Maria, você pode, por favor, se apresentar? Obrigada. Boa noite a todos. Sou Maria do Céu, sou psicóloga. Também tenho formação em sexologia, fiz uma pós. Agora que a gente discute também a questão da sexualidade, de gênero. E sou presidente do Instituto Boa Vista e também representante da Aliança Nacional LGBT aqui em Pernambuco. Obrigada por estar conosco. Bruno. Obrigado. Meu nome é Bruno Filizola. Eu sou psicanalista, tenho também um mestrado relacionado a comportamento humano e sou voluntário e um dos coordenadores do projeto Escutatória e do SOS Preces. São 2 projetos que atuam em acolhimento das pessoas através da escuta. E é muito bom estar aqui falando sobre suicídio, que é o principal mote desses 2 projetos voluntários tão bons. Inclusive, o projeto Escutatória vai fazer 2 anos, daqui a 2 dias. Dia 12 de setembro, a gente faz 2 anos retomando a escuta de rua nesse tempo tão diferente, né? Tempos que a gente teve que se manter afastado um pouco, e agora a gente vai voltar às ruas, garantindo todo o distanciamento social, todas as regras que a gente precisa seguir, escutando o outro com afeto, evitando suicídio. Que coisa boa, que coisa boa. Eu acredito que essa vai ser uma noite muito agradável, apesar do tema ser tão doído, né? E a gente faz isso com todo respeito a todas as famílias que já foram vitimizadas por esse tema, por esse assunto. Eu queria, só para iniciar, se for possível, a gente pudesse lembrar um pouco que, apesar de ter sido tão discutido e de ser, hoje em dia, né, uma urgência, o tratar e o olhar e se unir na medida do possível, só que não é novo, né?
Esse tema de suicídio ele não é novo. Ele, se a gente for pegar um pouquinho lá atrás, aqui no Brasil, pelo menos, na verdade, quem apontou isso pela primeira vez foi a Sociedade de Psiquiatria do Brasil, foi em 2014, e aí, por ocasião do Centro de Valorização à Vida, em 2015 foi que começou, de fato, a campanha, que tem se intensificado. Eu percebo, junto, acredito que com todos da população, inclusive, que da pandemia para cá, é inegável, tem se falado muito nisso. Se a gente for olhar para bem mais para trás, acho que 1771, se não me engano, teve um livro que foi publicado lá na Europa, e por causa deste livro, como protagonista ele cometia o suicídio, gerou ali em massa, e a gente estava, antes de iniciar, a gente estava conversando sobre o porquê que se cala, né? Acredito que vocês têm a opinião de vocês, do porquê que é tão difícil falar, o que é que pode falar, o que é que pode ser veiculado. Na verdade, um agradecimento, inclusive, à iniciativa da TV7 Brasil. Nos últimos anos, a gente sabe que tem sido marcado por esse crescimento, né? E o índice tem aumentado cada vez mais. As estatísticas nem precisa a gente trazer aqui agora, que é para não ficar ainda mais assustador. Mas a pergunta, talvez, para iniciar esse debate é se essa era, essa forma de viver, essa coisa pós-moderna, essa coisa muito midiática, muito virtual, se isso tem impactos do ponto de vista de vocês, enquanto profissionais, o que é que vocês percebem na clínica? Quem quer começar a falar? Olha, sempre me chamou a atenção o número de casos entre jovens LGBT e pessoas transexuais. Porque de vez em quando chegava a notícia, e primeiro chega a notícia, né? Ai, fulaninho morreu, daqui a pouco chega a notícia que foi suicídio. Isso aí, eu vou falando aqui, vem passando jovens na minha cabeça. E a própria clínica também, ela traz esses dados, que 4 ou 5 vezes mais pensamento suicida em jovens LGBT do que no jovem heterossexual. Mas isso por quê? Porque você está ali se constituindo, você está ali querendo agradar, né? Querendo fazer parte do mundo. E, de repente, você começa a sentir atração, desejo, né? Pela pessoa do mesmo sexo. O que é que está acontecendo errado comigo? Aí corre e vai para uma igreja. Chega na igreja, está lá aquele discurso de ódio, aquele discurso que muitas vezes, eu não estou falando aqui de uma igreja, estou falando de todas as religiões, né? Como também não estou falando da família, estou falando daquela família que ameaça expulsar de casa. Essa família, muitas vezes, e esse discurso de ódio, muitas vezes, leva ao suicídio. Então, assim, a gente tem que alertar aos pais, a gente tem que alertar a quem está aí nas lideranças religiosas, a quem está no parlamento, sabe, que muitas vezes uma fala tua, o negar de uma lei que proteja essa população, que você pode estar levando aquela pessoa a cometer o suicídio. Entendeu? E isso, ou, às vezes, não é só esse suicídio mesmo aqui, o clássico, mas o suicídio mesmo de empurrar para a rua, né, do que essa pessoa vai estar fragilizada, quem são essas outras pessoas perversas que vão se aproximar ali. Sabe, é um ser humano, uma pessoa que foi concebida com amor, com a luz divina, né, com a luz do amor. Eu acho que todo ser humano tem esse direito, não é, de ser quem é, e a gente respeitar a ciência, respeitar a história da humanidade. Quando a gente vem falar de respeito à diversidade sexual, a gente está falando de respeito à história da humanidade, né? Por mais que queiram deixar todo mundo num padrão, né, de uma sociedade heteronormativa, onde se não for hétero é um desvio, é um problema, é uma doença. Vamos parar com isso. A gente não sabia nem o que era doença, as coisas já aconteciam. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quanto sociedade, quanto instituições, quanto escola. Vamos falar da escola. Por que é que a gente precisa tanto de trazer esse debate para as escolas? Quantas e quantos alunos não já se suicidaram em pátio de faculdade, em pátio de escola,
não é? Quantas violências nós já passamos dentro de um ambiente escolar e você, às vezes, não tem nem para onde correr. Né? E nem todo mundo aguenta essa pressão. Tem gente que bota o salto, sobe e vai. Mas eu percebo que a gente, como sociedade, a gente empurra muito. Aí, quando você pergunta se essa época, a pandemia... Claro que sim, a instabilidade emocional foi muito grande. A questão LGBT, de pessoas que já haviam saído desse ambiente familiar tóxico, já tinha saído, às vezes, até daquela cidade, por perca de emprego, teve que voltar, não é? Teve que conviver com aquilo que você já estava ausente, já não fazia parte da tua vida. Então, vem sim essa vontade de sumir da vida, né? Ô Maria, quando você fala da questão da escola, falou da questão da igreja, você disse, teve uma hora que você falou assim, de algumas famílias que ameaçam pôr para fora. Tem famílias que de fato fazem, né? Talvez essa seja uma das maiores dificuldades. Assim. Muito. Tem muita gente, muito morador de rua. Sim. A cidade já tem morador de rua, de gente que vem do interior tentar a vida, né? Uma melhora de vida aqui ou em São Paulo, e encontra uma cidade cruel, violenta, que nem vai olhar na tua cara, que você vai dormir e desculpa, né? E fazer suas necessidades pessoais no lugar que dorme, público, não é na rua, porque não tem uma assistência, realmente não tem. Tem uma tentativa, tem pessoas, não é? Tem muito funcionário público, tem muita gente que se esforça, que faz o máximo. Mas a gente tem que ter uma política mesmo de tirar as pessoas dessa situação que não te traz dignidade à vida, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar das pessoas mesmo, abraçar as pessoas, sim, sabe? A questão de ser expulso de casa é muito grande na população LGBT. Bruno, você teve um momento, inclusive, que você estava justamente fazendo a escuta dessas pessoas de rua, né? Isso, eu estava aqui você falando e eu vendo a coisa acontecer, porque nós do Projeto Escutatória, a gente faz escuta de rua. Então, nenhuma das nossas escutas, a gente foi para uma das praças do Recife e nós escutamos 2 pessoas da comunidade LGBT em situação de rua e eles falaram exatamente isso que você falou. Que estavam naquela situação porque a família não acolhia e aí encontraram na rua, naquela situação, uma forma de sobrevivência. E isso é muito dolorido. Isso é muito dolorido e ao mesmo tempo eu acho muito forte, porque assim, nada me prende, eu sou quem eu sou, nem que seja na rua. Isso. Né? Agora, essas pessoas que estão na rua é que eu acho que a gente tem que ter essa política, essa que você faz, que a sociedade se mobiliza e faz. Imagina essa pessoa até chegar na rua. E quando eu vejo, eu digo, sabe que tem um quarto na casa, que tem uma proteção, que tem um cafezinho quente, né? Acolher. Já vive numa situação que seria para a nossa convivência agora de uma situação de diferença. E a aceitação da diferença é ainda um desafio para a nossa sociedade. A gente precisa aceitar a diferença, tem que construir políticas públicas para isso, que façam isso acontecer. Agora, você tinha falado sobre pós-modernidade, né? Isso. O que é que o suicídio agora está tendo uma nova cara, né? Ele é antigo, ele é um tema antigo, mas que ele vai se adaptando, certo, né? Hoje, com o advento das mídias sociais, o grau de exposição do nosso jovem ela é gigantesca. Então, e essa exposição traz também o cyberbullying. Você se expõe tanto, como a gente viu em casos recentes de jovens que se expuseram e que foram vítimas de cyberbullying, chegando até ao suicídio. Tá? Há um vazio muito grande nas redes sociais. O jovem precisa ser acolhido, ele quer ser acolhido do jeito dele, ele está entrando no momento que ele quer se socializar, que ele quer pertencer, e muitas vezes ele coloca toda a energia na rede social e a rede social não responde daquela forma. Isso abre um vazio muito grande. E ele busca preencher esse vazio, ao não encontrar um local, um lugar para si. Com o advento do cyberbullying, ele acaba migrando para tomar uma decisão. Eu acho que enquanto contribuição nessa temática, não é, levando em consideração o que vocês já colocaram, no que diz respeito à implementação de políticas públicas, implementação de estratégias que possam realmente enfrentar. Mas a gente precisa levar em consideração que esse fenômeno, não é, o fenômeno do suicídio, ele, na verdade, ele foi escamoteado durante séculos
porque Foucault fala sobre essa questão, né, de que há temas que não se pode falar, não é? Existem algumas narrativas dentro da sociedade que é preciso fazer de conta, não é, que aquilo não existe. Mas isso é muito perigoso, porque a gente sabe que dados epidemiológicos apresentam, não é? Aí a gente vai trazer sob a perspectiva, não é, da ciência, que diz que existe, na verdade, uma grande demanda. E quem de nós, não é, aqui, vocês que estão nos assistindo, não teve um momento na vida, um pensamento, né? Só quando a gente fala, eu não queria mais existir, aí a gente vai, eu queria sumir. Então, essas pistas, né, que as pessoas, que muitos de nós damos, isso, na verdade, é um sinalizador de que algo não está bem. Mas aí é onde a gente precisa ter esse olhar, por isso que eu acho interessante, Bruno, o projeto escutatório, eu conheço, parabéns, eu não conhecia você, mas a gente acompanha, né, a partir das redes sociais, enfim, que é outro problema também, que a gente precisa dialogar. E eu acho que quando Maria fala, não é, dessa questão da família, desses segmentos, não é, que podem ser, inclusive, o catalisador do afeto e proteger até essas pessoas numa medida preventiva, inclusive, não é? E eu não falei na minha apresentação, mas eu sou psicóloga e hoje eu atuo na política de saúde da população LGBT no município do Recife, que é o ambulatório Patrícia Gomes. E tudo que vocês vêm falando é uma realidade nossa lá. E que eu acredito que aqui a gente vai poder trocar um pouco, não é? E poder nos ajudarmos de como a gente pode, inclusive, contribuir. Porque falar em políticas públicas diz respeito ao nosso lugar também, de poder estar não só sugerindo, mas intervindo, não é? Quais são as estratégias? Porque se a gente é a massa crítica, né, que está construindo, não é, essa narrativa na sociedade, porque eu acredito que esse programa tem esse viés, não é, de poder não só levar informação, mas também para desencadear, não é, debate, conhecimento, e que todos possamos ter a compreensão de que esse problema é um problema da sociedade, não é? Esse problema é nosso. Enquanto a gente não trazer para o nosso colo, a gente vai ter um sério problema, porque ganhou a mídia, não é, a questão do jovem, daquela mãe, não é, recentemente, que causou uma angústia social, não é, por se tratar de de alguém que está na mídia. Mas quantas pessoas não estão? Como você falou, que acontece no cotidiano. O Iris, você colocou muito bem, depois justamente desse episódio, infelizmente, que a gente acompanhou, né, pelas redes sociais e o rapaz. Eu não cheguei a comentar, mas eu trabalho também em sala de aula, né, como professora. E acredito que na semana seguinte, nos dias que seguiram, acolhi uma fala de uma mãezinha verdadeiramente angustiada, porque o filho dela está em fase, né, de transferência, está trocando o gênero agora, e ela muito angustiada pelo que ele vai enfrentar quando fizer a cirurgia. Ainda nem tinha feito. E, de verdade, porque a visibilidade daquele caso foi muito grande. Você lembrou agora de Michel Foucault, de que tem assuntos que não se falam, e a gente lembra que Lacan tem dor que não tem nome, né? Tem dores que são da alma humana que ele chama de inominável. Assim, a gente não consegue nem descrever. Então, ficou muito, muito bem pertinente, inclusive, quando você trouxe da questão da escola, Maria. Se a gente parar para pensar, lá atrás, será que não existe de verdade uma dor que ela seja humana, né? É claro, tem questões que a comunidade LGBT sofre e só ela sabe, só ela sofre, porque não tem essa questão da família, não tem essa questão da estrutura. Mas será que não passa essa coisa do quem nunca, né? Quem nunca pensou nisso, quem foi que nunca, não digo necessariamente de tirar a própria vida, mas está diante de uma situação tamanha que não encontre saída. Naquele momento, não perceber a quem buscar ou para onde ir, né? E a gente vem
dos assuntos que não se falam, como a Iris colocou, a gente vem aqui culturalmente numa situação de que a gente não pode sequer falar sobre a própria morte. Não é nem falar da autoria, mas eu queria que quando eu morresse, o meu caixão fosse de tal cor, a família vai se ocupar de calar essa pessoa. Não sei se vocês já viram uma cena dessa em família. Diz, não, quando eu morrer eu vou deixar aquele sapato para não sei quem e tal. E cala o assunto, e às vezes é punido, e bata na boca para falar dessa coisa. Quer dizer, como se fôssemos eternos, né? Estava conversando antes de vir para cá com o enfermeiro, e ele dizendo que está com dificuldade, a mãezinha já está com idade, e os irmãos, eles com dificuldade de conceber a finitude dela. E ele disse, Shirley, é preciso falar, as pessoas não suportam nem falar. Quanto mais testemunhantes que alguém esteja angustiado a esse ponto. Isso passa por toda a alma humana. Queria ouvir a opinião de vocês, em que Acho momento... que é cultural, né? A gente é educado a ter esses sentimentos. Tem muita coisa que é repassar. A gente passa isso. A partir do momento que uma mãe diz, olha, por favor, não briguem. Quando eu, ai, mãe, pelo amor de Deus, não fala nisso. E daqui a pouco isso você vai passando e você vai silenciando gerações e acaba que a gente consegue. E no silêncio do silêncio da morte, né? Da partida, do que for, está o suicídio, que muitas vezes a pessoa está ali. É um momento, é uma fase, é uma ideia, né? Uma coisa que ela sente, tem que ser muito respeitado, gente. Quando escutar alguém falando, olha, eu não estou bem, eu estou desanimado, você diz, espera aí, você está comendo, você está com sua conta paga. Não, então, uma pessoa que chega, eu estou aqui, estou pensando, quantos aí são os homens? Eu acho, estatisticamente, os homens, quando eles perdem tudo, ficam devendo, os empresários, então tem uma tendência, né? A questão suicida. Eu, inclusive, fiz uma frase na época que Collor confiscou toda a grana e os jornais, os noticiários na televisão, eram as pessoas assim, ou se jogando, se suicidando, ou tendo ataque de coração a ponto de morrer mesmo. Né? O choque, aquela coisa E eu escrevi assim, eu disse, enquanto os ricos, né, morrem de medo de ficarem pobres, os pobres morrem de fome. E aí eu trago isso para mim porque, né, as pessoas também elas pensam, têm pensamento suicida por se achar diferente, tem esse pensamento suicida porque acabou o dinheiro, né? Então, que fragilidade é essa, né? Onde é que a gente está colocando, ou seja, a sociedade, essa cultura, onde é que a gente está colocando as pessoas, nós mesmos? Aonde, né? Essa cobrança também. Eu acho muito... A mulher também. Tem mulheres que ficam, né, com a questão do envelhecimento, né, de tudo. Já vi gente, e tem até um ditado, quem não quiser morrer, envelhecer que morra. Né? Então, assim, tem gente que chega num pensamento de a vida não é interessante, se por acaso acontecer isso, eu tiro minha vida. Então, a gente tem que pensar um pouquinho o que é essa vida, né? Concordo demais com o que você está falando. E eu queria trazer também uma fala sobre dores que não se falam. Só que a gente está falando em suicídio, precisa ser falado. O que resolve o suicídio é a informação. Eu poderia classificar que falar sobre suicídio é quase um tabu. Você falar que uma pessoa está com ideação suicida, então você se aproximar de uma pessoa e perguntar o que é que você está sentindo, como é que você está, o que é que você gostaria de compartilhar alguma coisa comigo. Então, a gente não pode deixar de falar sobre suicídio. O suicídio se resolve com informação, com aceitação, educando a nossa sociedade. E quando eu falo sociedade, eu estou querendo falar dos nossos afetos mais próximos ali daquela pessoa que está com ideação suicida. Nós, familiares, precisamos aprender a acolher. E a gente só aprende com informação, discutindo, conversando sobre isso. E tem uma onda de ódio, né, pregada nas redes sociais. E tem uma valorização para essa geração agora
muito grande do que tem nas redes sociais, de quantos seguidores, do que estão dizendo, se eu estou sendo aceita, né? Então, isso aí passa por um momento, a gente vive um momento, eu digo assim, revolucionário da comunicação. E é uma comunicação, às vezes, assim, bem raivosa, né? Que vem com aquela carga daquela energia pesada. Você às vezes vê, né, numa postagem, aquele ódio mesmo ali. Cultura do cancelamento. Do cancelamento também. Termina sendo, virtualmente, termina sendo porque, na verdade, uma forma de assassinato, né? A pessoa deixa de existir. Não, e querem isso, morre, não sei o quê. A gente percebe que essa polarização que você está trazendo, ela, de alguma forma, existe, né, uma autorização para isso, né? E que esse advento da modernidade, não estou negando que foi bom, foi ótimo, não é? A gente sabe que as tecnologias de informação e comunicação vieram para aproximar, mas hoje a gente identifica que aquilo que não foi previsto, né, não estava na prescrição, né, desse advento da era tecnológica, que Alvin Toffler fala muito quando ele fala da revolução, né, a revolução da cibernética, e que na pandemia, né, do advento do Covid-19, a gente teve que reconfigurar essas relações para dentro de casa, não é? E para alguns grupos isso foi assertivo, concordei, foi um plano de contingenciamento no que diz respeito a uma medida sanitária, não é? Mas que, por outro lado, reverberou em outros vieses, digamos assim. Por exemplo, a população LGBT, que é o tema do debate, chegava, não é, muitos usuários lá do serviço, fica em casa? Como assim? Se é na minha casa onde se existe um contexto de violência, não é, interdições e silenciamento da minha subjetividade LGBT. Então, em algumas situações, aí é onde eu concordo que era preciso implementar, não é, políticas públicas que pudesse dar conta aquilo que a gente chama, no princípio do SUS, equidade. Não, a gente não pode olhar para o sujeito e tratar todos de forma igual, porque nós somos diferentes, não é, nas nossas trajetórias. E foi o que foi possível, mas houve algumas medidas, não é, de poder estar acolhendo, né, esse sujeito, essas sujeitas, não é, que dentro da sua construção elas têm uma identidade de gênero, não é que foge, porque não fogem, né? É uma identidade de gênero que é dela e que a gente precisa respeitar. Não se respeita porque a perspectiva até da ciência é binária, né? Homem, mulher veste rosa, homem azul. Até isso se constrói, né? Dentro da medida do construcionismo, não é, social, até existem essas determinações. E que a gente, enquanto sociedade, precisa lançar mão de algumas epistemologias para tentar entender que somos iguais, mas que somos diferentes na nossa condução subjetiva. Eu fico feliz de estar aqui, né, com pessoas que estudam o comportamento humano e pode ajudar, inclusive, a melhorar até esse discurso mesmo para mim, porque eu estou há pouco tempo, né, nesse espaço do ambulatório, 3 anos, eu digo pouco tempo, porque toda a minha trajetória foi na saúde mental. Eu trabalhei em CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial. Só que esse espaço ele goza de algo diferente, porque ali a gente está trabalhando, não é, com a expressão da sexualidade, expressão de gênero, não é, pessoas que traz no seu corpo a violência pela negação do outro, porque eu costumo dizer que a disforia que está inserida dentro do CID-10, né, a disforia de gênero, a disforia social, sabe? Esse estresse de não reconhecer a expressão do outro é da sociedade, porque os pacientes que eu atendo, eles trazem demandas da condição humana. É o sofrimento porque está desempregado, é o sofrimento porque não encontra o amor. Não é o sofrimento, eu estou em crise, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou gay, se eu sou lésbica. Não é essa a narrativa que se apresenta dentro da clínica.
Mas é a condição humana de existir. Iris, você sabe que na década de 90 tem um psicanalista que ele lançou um livro e ele estava justamente abordando a questão da sexualidade, né? E o olhar dele naquele trabalho foi para os jovens. E ele, para poder publicar o livro, ele caiu em campanha, foi, né, para as ruas, para poder entrevistar todos esses jovens ali, iniciação sexual de 14 anos, 13, 14 anos, até jovens adultos, um pouquinho mais de 20. E, para surpresa dele, mais de 90% do discurso da angústia era em relação ao amor. Não era sexualidade. Né? Não faz diferença nenhuma se você é casado, você é homem e é casado com outro homem, ou se você é mulher e é casada com um homem. Não faz diferença nenhuma se faltar o amor naquela casa, naquela relação, e é isso que angustia. E quando você disse que estava no ambulatório, e que é a questão humana, é a questão do trabalho, e o discurso que a Maria trouxe, que muitas vezes a família, é uma questão social, como você disse. Muitas vezes a família mesmo é que tem essa dificuldade do ouvir e do amparar ou acolher, ou como a gente diz na psicanálise, de suportar esse discurso de dor, suportar, de dar suporte. A família não está pronta. Às vezes ela, porque é uma pessoa querida, né, e ela não sabe o que fazer com isso. E aí o que é que acontece muitas vezes? Nessa dificuldade de não falar assim, mas para com isso, você está com comida na mesa, você estuda, Só que isso não ajuda. O que a gente vê na clínica, peço, inclusive, a opinião de vocês, se for muito distante daqui, eu recebo lá. Isso não ajuda, porque, pelo contrário, quando ele diz que está angustiado ao ponto de repensar a existência dele enquanto ser humano, e vem uma mãe, vem um padrinho, e vem um irmão, e diz, para com isso, você tem casa, você tem teto, tem tantos que estão na rua, você só aumenta a culpa pelo mal-estar. Né? E aí você coloca ele como o autor até desse sofrimento, quando, na verdade, ele não sabe o que fazer com esse sofrimento. Né? Na verdade, talvez seja muito mais dessa questão humana, os relacionamentos, e aí eu entro, o relacionamento não necessariamente só conjugal e sexual, né? Relacionamento de pai e filhos, entre irmãos, a dificuldade que tem, gosto desse nome, relacionar, porque o desafio é contínuo, né? Então, tem inclusive um professor lacaniano na Universidade Fluminense, lá no Rio de Janeiro, que ele fala do laço social. Esse laço que embrulha para presente, esse laço que sufoca. Relacionamento é laçar de novo, é aprontar de novo, quantas vezes for preciso. Esse laço, como é esse nó que dá nó cego. Às vezes, né? Então, será que... E, claro, como a Iris lembrou, aqui o objetivo é do sofrimento que é muito particular da comunidade LGBT. Mas quantas vezes será que a gente não vê na clínica, ou seja, na rua, ou seja, no ambulatório, ou seja, né, em sala de aula, no consultório, enfim, que essa dificuldade do relacionar para a comunidade, será que não dificulta? Será que talvez a instabilidade no relacionamento? Por que os casamentos não duram tanto tempo? Por que se desfaz? Queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Eu estou entendendo a tua pergunta, mas essa questão da relação, não é? Ela atravessa todos nós, hétero, relações homoafetivas. Porque, na verdade, quando o Bauman ele traz a discussão desse mundo líquido, né? Esse mundo que atravessa a nossa existência, né? Que não há essa solidez nas relações. Isso é um fenômeno pós-moderno, né? Da pós-modernidade. E que, inclusive, Bauman ficou muito chateado quando colocaram que ele era o pensador da pós-modernidade. Ele fez, não, eu não sou. Ele até silenciou durante um tempo, e ele vem com essa pérola, né, de fazer entender essas humanidades a partir desse mundo líquido. Então, eu não costumo muito perceber, não é, a população LGBT, diferentemente como são as relações da cis-heteronormatividade. Né? Mas entender, sim, que essa população ela tem as suas vulnerabilidades, porque como ela destoa da ordem, né, da ordem estabelecida, ela acaba por desenvolver aquilo que a gente chama estresse de minorias.
E esse estresse de minorias que atravessa os corpos negros, não é, pelo genocídio da população negra, né, por uma política de guerra às drogas, que a gente precisa também problematizar isso, porque a gente falar do preconceito com relação à população LGBT reverbera também falar acerca do racismo estrutural que estrutura a sociedade, né, especialmente a brasileira. Enfim, então, pensar sobre essa perspectiva é entender de como essas pessoas se sentem vulnerabilizadas pelos processos de não inclusão, não é, de não pertencimento ao grupo hegemônico. Não é? Quem é esse grupo hegemônico que a gente, na academia, vem estudando, que é o grupo representado pelo homem branco, não é, cis, não é? E ainda detentor dos bens de produção, dos meios de produção. Então, existe um contexto de muita complexidade para tentar entender, não é, tudo isso que a gente está falando aqui, mas que existem caminhos. Não é? E que Bruno ia falando. E que um Maria... deles, para mim, é normatizar a sexualidade humana. A gente precisa normatizar. Não é? Normatizar no sentido de normalizar. Não é normatizar. É normalizar. Entendeu? Todo esse estudo, essa pesquisa que tem do psicodesenvolvimento sexual, não é? Tudo isso, todo esse olhar desses teóricos, esses cientistas do comportamento humano, que conseguiram, inclusive, provar, estudaram, pesquisaram, provaram como a gente responde. A gente tem que normalizar a sexualidade. Tanto para as mulheres, a gente falou aí, porque a gente somos vítimas, né? Nossos corpos, nossa sexualidade, elas somos vítimas mesmo. Imagina se a gente for olhando um pouco ainda para trás. E agora também, porque aí vem de uma outra forma, por um outro viés, esse domínio, né? Essa exploração, esse pudor também, né? Que tanto aniquila esse desejo, esse não se permitir muito da sexualidade, quanto as mulheres também, né? O histerismo, as coisas que por esse interdito. Então, acho que a gente precisa trazer isso. Quanto mais a gente respeitar essa fluência que dessa energia de vida que o corpo da gente recebe, né? E que amadurecimento tem todas as fases. Acho que a gente tem que normalizar por aí, sabe? Acho que é o caminho. Agora, o sistema dominante, né, cis, hétero, parará, eu acho que, acho que deu tão errado, porque os rios estão todos poluídos, as pessoas estão tudo em confusão mental. Entendeu? Populações e populações urbanas e urbanas e urbanas, os laboratórios produzindo aí até vírus agora para ver se acabam metade, ou uma parte, criando guerras. Então, eu acho que faz parte também desse controle social a liberdade da sexualidade humana. Porque tem Maria, gente... Desculpa te interromper. Será que não é justamente porque ficou desse jeito, né, tão macro, e aí quase que o caos obrigam as pessoas a casarem, a terem filhos. É isso? Será que a sexualidade humana ela não ficou muito no gueto? Não, o que é que você acha, do Bruno? gueto agora? Né? E aí a questão do... E aí entra a prostituição, entra a homossexualidade, entra a segregação, que você falou das mulheres e tal. Será que isso só não gera e não suscita mais ainda, não fomenta mais sofrimento ainda humano? Você ia falar alguma coisa, não é, Bruno? Indo por esse caminho, eu acho que a tecnologia trouxe muito tirou do gueto muita coisa que antes ficava escondido. Ficava ali embaixo do tapete e agora a gente trouxe. Mais. Não se esconde mais. E isso foi por causa da tecnologia, o avanço da tecnologia, o avanço da civilização como um todo. E o que acontece hoje é que a nossa família, a nossa geração, é a geração que está fazendo uma transição.
o modelo de sociedade que os nossos pais e que a gente foi criado, hoje se desenha um modelo de sociedade totalmente diferente agora. Com o advento da internet, com o advento da tecnologia, das redes sociais, é um mundo completamente novo, que as nossas crianças, que o nosso jovem, essas pessoas que estão se expondo demais e com isso acarretando uma maior doença psíquica devido à falta de estrutura, muitas vezes no lar, porque são pessoas que vinham de outra cultura. A gente precisa, através da informação, educar os lares para que haja o acolhimento. Quando eu escuto na clínica ou fora dela, eu lido muito com famílias que estão passando por isso. Uma pergunta que eu faço sempre é: você escuta seu ou sua filha? Impõe, né? E a pessoa entra naquela... É uma pergunta tão simples: você escuta? Não escuta. E quando escuta, não é ouvir aqui o ouvido, não. É respeitar o que... Ou seja, ver através do outro. Vamos lá, Lacan. Ver o outro através do outro, não através de você. Empatia profunda na pessoa. É. Você entende, tira a tua biografia, entra naquela biografia daquela pessoa que tá na tua frente. Isso é muito difícil quando é um afeto seu, que você, como uma geração anterior, como pais, como mães, etc., você acha que é totalmente dono da verdade e que a sua biografia vale para aquela pessoa. E não é assim. Os comentários que eu faço é: você já escutou? Porque você precisa se resolver. Porque ele ou ela já está muito resolvido. O problema está na sua cabeça. Dentro da clínica ou fora da clínica, a gente fala sobre isso. Então, apoio à família, informação, muita, para que a família aprenda a acolher em qualquer situação. Isso é muito mais forte na comunidade LGBT. Até porque as pessoas, Bruno, elas têm outras formas também de comunicar. Eu acho que quando você nos remete a pensar sobre essa escuta sensível, essa escuta, né, a pedagogia da escuta, porque muitas vezes a pessoa ela sinaliza dentro dos seus silenciamentos que tem um sofrimento ali instaurado, mas é porque infelizmente, não é, esse mundo líquido nos envolve tanto com outros afazeres e que a gente acaba por deixando passar, né, algumas situações. Eu estou atendendo uma usuária que ela diz o seguinte: ela tem um processo de ideação, de planejamento, não é, ao suicídio, mas a gente fez algumas intervenções no sentido de poder prevenir, mas o que ela diz é isso: eu não sou vista dentro do meu contexto familiar. E ela visivelmente sofrendo, não é, com traços anorexos, e a família não consegue, não é, escutar isso, né? Quando eu digo escutar, é perceber que ali tem um sofrimento instaurado e que é possível, sim, a gente fazer, né, medidas de prevenção, de intervenção e de reabilitação com relação a essas pessoas a partir daquilo que vocês colocaram, que eu coloco também, é poder instituir, não é, mais, não é, dentro do parlamento, concordo, até porque existe a política, não é, da saúde LGBT que foi instituída no ano de 2013 no governo Dilma, que era uma dívida histórica de vários governos, não é, de não olhar com especificidade essa população, porque ela tem a sua circunscrição no mundo de forma diferente, atravessada por aquilo que eu falei, né? Pela fobia social, pela falta de inserção no mercado de trabalho, não é? Então, tudo isso vai reverberando no processo de adoecimento mental dessa pessoa, porque ela não pode nem se expressar, né, dentro da sua sexualidade, dentro da sua identidade de gênero. Como é que ela vai ser incluída na sociedade a partir do trabalho, do emprego, nas universidades? Então, eu acho muito assertivo algumas políticas de cota, né, com relação a, inclusive, a população LGBT, que existe hoje, né, empresários, né, que estão bancando isso, não é, essa disputa mesmo de dizer: não, eu tenho um quadro reservado a essa população, porque é uma forma, inclusive, de reparar, não é, o contexto de vulnerabilidade a qual se encontram essas vidas. E, além do mais, nós do Conselho temos, né, um posicionamento tácito e seguro de que não existe, não é, cura de reversão.
Aí eu vou querer fazer a minha cura de reversão da minha heteronormatividade. Eu posso? Porque a gente precisa olhar sobre a perspectiva do ponto de vista do olhar do outro. E se eu, na minha condição hétero, não quiser ser mais hétero, eu posso também ter essa minha cura de reversão. Entendeu como é preciso haver uma ação essa dialógica do pensar. Porque, infelizmente, a gente no Conselho temos recebido, né, denúncias, né, de profissionais que acabam por reproduzir, não é, essas violências dentro do seu fazer. E o próprio Conselho já foi alvo, desde que eu comecei a estudar psicologia na vida, sempre de tomada por parte de psicólogos que queiram fazer a chamada cura gay. Né? Isso aí eu acredito que vocês até hoje devem receber denúncias e saber que existem famílias, né, que procuram, que levam para ajeitar, para corrigir, para fazer. Gente, e até hoje eu escuto muitos amigos meus, pessoas que eu conheço, que me falam que a família levou, quando era jovem, para ajeitar. Acho que não batem, né? Acho que não batem. Acho que levam mesmo. Acho que levam para o consultório, ao invés de bater. Para o consultório, Eu queria que trouxesse para o meu consultório. Dizer, minha filha, quem vai se tratar aqui é você, porque eu acho que quem precisa, não é, de orientação psicológica, de acolhimento, é a família. Um dia chegou na minha casa uma amiga da minha filha, e ela angustiada, porque a mãe, ela contou que estava com uma namorada que era lésbica, que era bissexual, e a mãe, que sempre foi bacana, que sempre recebeu os amigos dela, gays, as amigas e tudo, tipo assim, teve uma reação totalmente diferente com ela. Ela ficou muito angustiada, e ela, assim, minha vontade de sumir de casa, tal, eu disse para minha filha, eu disse, traz ela para cá. Quando ela chegou lá em casa, ela estava assim, tá. Eu disse, deixa ela falar. Falou, que ela falou bem muito. Eu disse, meu amor, o problema agora é da sua mãe, você está livre, você não tem problema nenhum, você está apaixonada, você está namorando, sabe, você é uma menina bissexual, então viva a sua sexualidade sem culpa. Né? E o problema da sua mãe não é mais seu. Ela olhou assim para mim, não é tia? Eu digo, é. Então, é exatamente isso. Né? Então, aquela mãe é que precisa, dar suporte emocional à tua filha, que ela vai precisar. Porque o condomínio pode xingar, o emprego pode faltar. E se ela for uma pessoa que saiba se impor, que saiba ouvir também essa sociedade homofóbica, escutar essa sociedade e se impor de uma forma segura de si, emocionalmente segura, ela vai educar essas outras pessoas, sabe? Então, acho que é muito importante ter esse suporte. Às vezes é um professor na escola, uma professora, uma tia, um avô, um irmão, um pai. Eu já vi pais. Então, acho que é dar esse suporte, fortalecer as pessoas, né? E isso aí a gente pode fazer. As políticas públicas são importantíssimas, porque a gente não consegue, às vezes, alcançar, né, toda uma população, e a população aqui mesmo tem um centro de referência LGBT em Recife, que é uma política pública. Tem aí o espaço de saúde lá dentro do Hospital da Mulher. É esse? Tem o LBT, o LBT. E tem. Olha, para você ter ideia, a primeira noção que eu tive da importância do nome social, porque eu podia dizer, não, eu digo, meu nome é Maria do Céu, e pronto, eu gosto de Maria do Céu, sou Maria do Céu. Mas a pessoa que tinha o seu nome social, que todo mundo chamava, mas na hora que ela ia para um ambulatório, ela chegava lá e o nome do registro, o nome da identidade, é o nome do gênero que a pessoa não se identifica. E era aquele nome que ia sair lá, alguém chamando Paulo Roberto, e aí levanta eu, né, com minha identidade de gênero maravilhosa. Nos aeroportos, a mesma coisa. As nossas travestis que moravam fora, tipo Consuelar, a própria Roberta Close conversando, elas tinham um documento que elas conseguiam tirar a identidade lá na Alemanha naquela época. Então, elas vinham para cá e não tinha esse problema, mas as pessoas, as brasileiras,
que estavam aqui, que estavam viajando e que viajam até hoje, tinham uma dificuldade muito grande por causa da questão do documento. Hoje já não é mais. Por conta de quê? De uma luta das pessoas trans, das travestis, dos movimentos que estão muito bem organizados, os movimentos sociais LGBT, por mais ataques, por mais que tenham sofrido agora, né, de 2018 para cá, uma coisa, eu acho que isso também fortaleceu, né, as pessoas de uma atenção maior, mas a gente vê que a gente já avançou muito, sabe? Tem muito que avançar. Eu gostaria de deixar aqui um Instagram, que é o Mundo do Lua, que é de famílias que perderam pessoas amadas, muitas delas mães dos filhos, pais também, que perderam seus filhos, que montaram esse grupo, que é o Mundo do Lua. Lua é o nome do filho de Cibele, que tirou a vida, um jovem também. E aí ela criou isso. Então, quem quiser, uma família que queira, porque a gente que é pai e mãe, a gente sabe, às vezes, tem aquele momento, né, do filho subir numa janela, ou ameaçar, ou aquele momento que acaba um namoro, alguma coisa, aquele primeiro namorinho, e dá aquela tristeza, aquela coisa. Então, assim, de estar por perto, sabe, de acompanhar, de ouvir, de abraçar, de dizer o quanto você é importante, o quanto a gente ama, o quanto você... É tão importante dizer, mesmo naquele tempinho, e principalmente demonstrar o amor. Né? Você sabe, Maria, a gente está chegando ao fim, infelizmente, dessa conversa, mas, né, estava tão bom. Está tão bom o ar-condicionado. Também estou achando. Ficaria aqui até a madrugada toda. E um tema desse, né? Mas você falou, no final das contas, tudo se trata sobre amar. Né? É claro, a gente fica feliz, a luta é extensa, não está nem no começo. É preciso realmente o envolvimento de todo mundo, quanto às políticas públicas e tal. Mas talvez esse nosso encontro aqui seja o diferencial, inclusive para você que está em casa, para você que está acompanhando a TV7 Brasil. O que é que eu, quando estou em casa, posso fazer quando me deparo com uma situação dessa? Né? Tem as políticas públicas, tem uma galera boa, assim, lutando, fazendo o que é possível para a melhoria. Mas, e quando for o meu filho? E quando for o meu irmão? E quando for a minha melhor amiga da escola ou da faculdade? Eu mesma, né? O que é que a gente faz? Né? Eu mesma, o que é que a gente faz? Uma coisa que... a nossa última rodada, né, de fala, mas uma coisa, quando eu estava escutando um médico legista sobre o suicídio, e ele estava dizendo assim que o corpo daquele que consegue, né, efetivar o suicídio, ele tem traços de luta. O que diz, na verdade, para todos nós, que apesar da decisão e apesar daquela iniciativa, no momento que ele estava percebendo que estava indo embora desse mundo, ele tentou lutar. Ele resistiu, ele tentou voltar atrás. O problema é que aqueles já não conseguiram mais. Então, assim, estava, inclusive, ouvindo um professor de psiquiatria, só para fechar o raciocínio aqui, dele dizendo, sabe o que é que você pode fazer? E aí, de verdade, já fiz isso. Fiquei sabendo hoje, quando eu estava vindo para a gravação, de que naquele dia que você me ligou, um amigo querido que eu amo, ele disse que estava tudo pronto. Então, assim, se for preciso a gente pagar de chato, a gente pagar de louco, de fazer um telefonema de 2 da manhã, não sei, pensei em você. Por nada. Ou se você está stalkeando o seu melhor amigo lá no Insta, no Twitter e tudo, vendo as postagens dele, né, já que é tudo muito urgente e tudo muito contemporâneo, de você ver que ele não está bem. Quando ele começa a comer tanto, é porque eu sei que ele não está bem. Mesmo que ele não consiga dizer nada. Mesmo que o seu filho, sei lá, você nota que está diferente, veio do colégio, não quer dizer o que é. E você senta do lado da cama, o que é que você está fazendo aqui? Porque sente, né, a proximidade, mesmo que você não saiba dizer nada. Só ame. Só fica perto, senta na cama, ele vai xingar, reclamar, tentar te pôr para fora do quarto, vai passar um tempo ali de defesa, porque está doendo nele, e depois ele...
Sabe o que é? É porque fulaninho e tal olhou desse jeito, não deixou eu fazer parte do grupo e aí agora estão todos me zoando, porque tá me chupando. E a gente tem que perceber o seguinte, cada um reage de uma forma também, né? Tem gente que fica, adolescente fica mais agressivo para chamar atenção, tem outros que se trancam no quarto. A questão da internet é uma coisa que tem. Como é que a gente vê isso? O que é que está acompanhando? Quais são os conteúdos? O que é que tem ali? Né? O que é que está fazendo a cabeça? Porque a gente sabe que a gente tem um gado danado aí, por conta de grupo de WhatsApp, de coisas que ficam recebendo e acabam acreditando naquela mentira, né? Nas fake news. Então, a gente vive num mundo assim, tá? Um mundo difícil. Ou você fica bem desconfiado, bem atento, né? De onde está vindo essas informações, coisa que, geralmente, quem está muito curioso, quem está com 13, 14, 15, 16, não vai estar. Tem até uns negócios que tinham aí na internet que levar adolescentes a cometerem suicídio. Nos outros anos também. Né? Alguns anos isso. Então, assim, veja o poder que se tem. Algo para adicionar que você está falando, a gente sempre deve observar as postagens dos nossos amigos, perceber mudanças no tom. Você que está vendo a gente, acompanha as postagens dos colegas. Sempre que você vê no Stories ali, você conhece a pessoa, sabe como o Iris coloca as postagens da Iris, está colocando, aí vem uma postagem diferente. Na rede social, ninguém coloca tristeza. É uma falsa sensação ali de que o mundo é belo e maravilhoso, e todo mundo tem e eu não tenho. Começa a abrir vazio, começa a abrir angústia. E quando você percebe sutis mudanças na postagem, faz como você falou, dá uma ligada. Comenta o story direto para a pessoa. Fala assim, opa, tudo bom? Como é que você está? Diz, cara, o que é isso aí? Isso que houve. O que é que eu não estou sabendo, né? O que foi que aconteceu que eu não estou sabendo ainda? Troca comigo alguma coisa. Então, pergunta, aparece, liga, ó, deixa eu te ligar, vou falar. Então, interaja, porque a pessoa pode estar precisando exatamente disso. Ela pode estar, como você falou, num momento já de quase transição. De já está na quinta etapa, já procurando, já indo embora. Dentro das nossas escutas, acho que foi a primeira ou a segunda escuta, a pessoa estava com pedras dentro da bolsa. Na ponta do centro do Recife, ela ia se jogar. Acho que foi a primeira ou a segunda escuta de rua que a gente fez. Estava com a decisão já. Ela sentou na cadeira e ela explicou à nossa escutadora, a que estava lá, isso depois foi compartilhado no grupo, para trazer a importância do trabalho do escutatória. Por aquela pessoa já valeu todo o trabalho do escutatória. Por aquela pessoa. Ela estava indo para, viu as pessoas ali, sentou para conversar. E nesse momento, quando ela colocou para fora tudo que ela precisava colocar, ela desistiu do processo. Isso. E aí a importância tanto do CVV, quanto do projeto escutatória, quanto dos plantões, que a gente vê colegas de psicologia fazendo plantões psicológicos, né, em algumas escolas também de formação, porque muitas vezes é aquele momento. É angústia, é pulsão, né, pulsão de morte, ou como queira chamar, é como estímulo, é como fome. Você pode passar o dia inteiro sem comer, mas vai ter momentos específicos que o estômago vai doer. E aí você lembra, nem almocei hoje e tal. Pronto. E passa, dá aquela dor e passa aquela dor da fome, né? A mesma coisa da questão emocional. Então, diante de tanto sofrimento, vai vir aquela onda que você tem a sensação de que ele está te cobrindo, você não tem para onde ir. Mas se nessa hora tiver uma pessoa ligando, se você tiver para quem falar sem necessariamente ser julgado ou sem ser condenado, veja tantas as coisas boas da vida, né? Aquele momento de esvaziar, né? De vomitar o que está passando, o que está sentindo naquela hora, aí ele volta, seja para casa da amiga, seja para onde for que ele queira ir naquele dia. Eu queria permissão também para deixar aqui 2 Instagrams, do @Projeto Escutatória, e também o outro projeto, @SOS Preces. O SOS Preces também é um outro projeto de acolhimento, só que é por telefone. Certo? Nesse momento que você está angustiado, não tem uma pessoa próxima, uma pessoa que você queira compartilhar algo, liga para esse número que é 31 33 34 9700,
Você pode repetir, por favor, Bruno? 31 3334 9700. Vai ter um escutador lá para te ouvir. Coloca para fora. Relaxa, te tranquiliza. Entendeu? Então, nunca deixe, nunca fique aperreado achando que você é único, que você está sozinho no mundo. Não. Liga para a gente. Encontra. Vai no Instagram. A rede social está aí para isso. A rede social é muito bom. É muito bom, faz parte do novo mundo que a gente está tendo, a nova geração. Então vamos usar ela para o bem, para acolhimento, para acolher essas pessoas que estão precisando de muito apoio. Eu penso que também posso deixar, né, o Por favor. Instagram do Ambulatório Patrícia Gomes, é Saúde e População LGBT Recife, o @ né, na frente. E nós funcionamos de segunda a sexta-feira no horário comercial, não é? Só destacando que durante o plano de contingenciamento a gente continuou os atendimentos online, que foi uma decisão assertiva, né, do Conselho Federal de Psicologia e o Conselho de Pernambuco, né, o Conselho CRP regional, ele, né, acabou capilarizando para todos os conselhos de poder, né, autorizando, né, o psicólogo, a psicóloga, fazer esse atendimento remoto, tendo em vista da compreensão do desencadeamento do sofrimento mental que as pessoas iriam, não é, apresentar. E hoje a gente vê visivelmente, não é, o pós-pandemia, ou, aliás, nós estamos vivendo ainda numa pandemia. Sim. Né? Mas, infelizmente, aí é uma crítica que eu faço aos nossos governantes, é como se ainda já tivesse passado. Não passou, né? Estamos no processo de vacinação ainda, estamos aquém ainda, não é, no que diz respeito à cobertura da população para permitir realmente a abertura de todos os espaços, mas eu acho que também deixa a dica para a gente poder problematizar isso, porque isso é muito sério, né? A gente, enquanto saúde pública, saúde coletiva, estamos preocupadas, né, com essa situação. Mas, enfim, nos colocamos abertas, né, a essa escutatória, porque nós acreditamos que uma intervenção, por mais simples às vezes que seja, ela vai fazer a interrupção, ela vai prevenir e ela vai realmente acolher. E deixar de julgamentos, né? Durante a minha trajetória profissional, eu escutei muito: mas se fulano quisesse se suicidar, tomou quantos comprimidos? Se quisesse, teria se jogado. Não é dessa forma. A grande questão é, aquela pessoa, ela vai fazer, né, as suas tentativas. Toma poucos, não sei, eu não estudei a bioquímica, né, dessas medicações, mas chega um dia que ela acerta a dosagem. Sim. E aí? Né? Então, é importante a gente não ter esse discurso de julgamento, né, e nem de revitimizar a pessoa. Acredito que a perspectiva é realmente de acolher e de conduzir, né, dentro das suas expertises, do seu poder de alcance, de poder estar ajudando, não é, aquela pessoa a ressignificar a sua vida frente àquele sofrimento, que é um sofrimento, não é? Muitas vezes é um sentimento, um sofrimento silenciado, mas ele está ali posto de outras formas. Então é isso, e eu agradeço. Você trouxe, antes de fazer o agradecimento, Elis, você trouxe uma lembrança de um mito, né? Se quisesse ter feito, teria optado por uma dose maior ou por uma forma mais trágica, né? Então, se a gente puder rebater ainda 2 mitos, as pessoas, o senso comum ainda, de que, primeiro, se a pessoa quisesse, ela teria feito. A pessoa não quer se matar, né? Ela quer resolver o problema que está fazendo ela sofrer, para começo de conversa. É como você disse, uma hora ela vai acertar. Um outro mito que se tem é, porque ele está falando para chamar a atenção. Quem fala, canto ladra não morde, como se dizia. Quem fala, se quisesse fazer, ia fazer. Não é assim. Pelo contrário, é justamente por isso que projetos como a escutatória e como o plantão também funciona tão bem, porque 90% dos suicídios ou da ideação suicida a gente consegue impedir. É nessa ligação, é nesse contato, é nesse vem cá, deixa, eu vou aí, eu vou te buscar, não importa que hora seja e tal. Então, assim,
Queria agradecer demais de vocês terem vindo. Queria agradecer muito de coração. Tanto você que está assistindo, agradecer a TV7 Brasil pelo cuidado, pela humanidade de se preocupar, né? Porque todos somos um só nesse planeta. A gente está povoando o planeta. Então, queria agradecer ainda a arte da nossa querida Joana Veloso, que ela contribuiu com a nossa arte, tá bem bacana. Todo mundo sofre. Queridos, alguma fala final? Obrigado por estar aqui, né, pelo convite. Agradeço muito. E vamos acolher. Vamos passar a escutar melhor as pessoas que nos cercam, que tem muita gente aí precisando de acolhimento e para evitar que chegue no ponto de tirar a própria vida. Pronto, e quem quiser ir seguir o Mundo do Lua, o Instagram do Mundo do Lua, é uma dica que eu deixo aqui para vocês, e super obrigada aqui por estar falando de um tema tão sensível e tão necessário, atualmente, principalmente, né, que é o caso do suicídio, e que esse Setembro Amarelo a gente consiga trazer mesmo essas realidades, que não é só um fato, às vezes, que sai numa mídia, é a realidade de muita gente. Eu queria também agradecer, né, em nome do Conselho Regional de Psicologia, dizer que o Setembro Amarelo ele vem como um mês que vai suscitar, né, mais esse debate, mas que esse debate ele possa estar na cena, né, nas cenas, durante sempre e todo ano, não é? Porque, como a gente falou, que medidas simples e medidas de escuta, de acolhimento, não é? O exercício dessa pedagogia do amor, do acolhimento, a pedagogia do afeto, não é? E a pedagogia desse olhar acolhendo, ele pode e desencadeia processos de ressignificação e de aceitação, não é? E de empoderamento das vidas, porque eu acho que é isso que está faltando, não é? Nessa sociedade, não é, tão envolvida nesse processo do hedonismo, não é, dessa busca constante de uma felicidade que, na verdade, não sei em que plano ela pode acontecer, essa felicidade plena, mas que a nossa trajetória ela possa ser minimamente nessa comunhão, né, uns com os outros, apesar do distanciamento, que possamos continuar, né, nos acolhendo. E agradecer à TV7, né, pelo desencadeamento desse debate. Eu aprendi muito aqui e nos colocamos à disposição para outras interlocuções. Obrigada, foi uma conversa muito rica. E para você, querido, lembrando que a cada ano o Setembro Amarelo volta, só que todos os dias você precisa olhar para você. Esse programa ele não foi sobre o suicídio. Esse programa foi sobre a vida, porque toda vida importa.